Então vamos lá, galera. Me mandaram esse vídeo aqui falando que ele tem um pouco a ver com as ideias aqui do canal de arquitetura de software e boas práticas de desenvolvimento. E o interessante, cara, é que é do Lucas Montano. Eu acompanhei muito o Lucas Montano antes de eu ter meu canal, cara, um bom tempo atrás, né? Aí, só que ele ainda tá gigante aqui no YouTube, né? Bacana demais. Mas vamos ver o que ele tem pra falar e vamos debater aqui as ideias. Dá o papo aí, Lucas. Mais um ticket lá no Gira. Normalizamos as catástrofes de software a tal ponto que uma calculadora vazando 32 GB de RAM mal faz notícias. Isso não se trata de IA. A crise de qualidade começou anos antes do ChatGPT existir. Concordo. A IA apenas armou a incompetência existente. Concordo. Eu tenho essa impressão também para qualquer software que a gente desenvolve, né? A gente evoluiu tanto, cara, principalmente, por exemplo, em desenvolvimento web. Pô, olha tudo que a gente fez de discussão sobre clean code, sobre unidirectional data flow, um monte de coisa que veio, cara, nas últimas décadas. E para comprar uma passagem aérea é ainda uma dor de cabeça, cara. O site ainda demora para carregar. A gente tem banda larga, a gente tem internet fibra, nosso computador tem 64 GB de RAM, o Chrome consome 30 e o site ainda é lento, cara. Não tem explicação. Microserviços, nuvem, qual que é a explicação para isso? Então vamos ver essa imagem aqui. Essa aqui Na verdade, cara, o que acontece? Você tá pegando um interesse que é um pouco mais central, né? Que é para poucos assim, né? E tá tentando generalizar. É porque, na verdade, a arquitetura de software, boas práticas de código, você entender um pouco sobre como que você mexe ali com o design do seu código para tentar uma certa performance, isso atualmente não é interesse popular. Isso, na verdade, por um bom tempo não é interesse popular. E pode parecer esquisito eu falar isso, mas até mesmo como alguém que pesquisa coisas para trazer aqui para o canal, o interesse popular dos desenvolvedores hoje é ferramental. Não é arquitetura de software, não é boas práticas, é entender ferramentas novas. Isso, cara, tá mais do que claro. Deixa eu pegar uns dados para te mostrar. Eu vou fazer um corte aqui só para mostrar uma coisa bem interessante aqui. Olha só, eu tô aqui, olha, no Google Trends e, pelo mais incrível que pareça, eu utilizo muito o Google Trends para fazer, assim, as pautas dos vídeos, né, para entender o que eu vou falar no futuro. E olha só, quando você pega, por exemplo, os termos de arquitetura de software, né, aqui numa categoria geral, e aqui eu tô pegando só dos interesses do Brasil mesmo, né, por enquanto. Você nota que, sim, parece que lá em 2004 tinha, né, uma galera que tinha mais interesse sobre isso, né? Claro que tem aqui uma nota que teve, né, uma melhora, né, dessas buscas a respeito disso, né, do tratamento do Google. Só que você nota que sempre foi um termo, olha só, que ele na verdade ele é um pouco frio, ele não é de interesse tão grande assim, né, ao longo do tempo. Então você nota que sim, tem uma diferença, né? Só que quando você vai pegar ferramentais, por exemplo, React.js, você tem um crescimento de popularidade muito mais acentuado. Aqui ele deu uma caidinha, né, ao longo do tempo, mas ele ainda continua sendo, né, um elemento bastante buscado, de bastante interesse, né, bem popular. Quando você vai falar sobre Fast API no Python, por exemplo, você tem um crescimento bem acentuado também, né? Cara, a mesma coisa para Java e Spring Boot. Nota, você tem picos de interesse e depois você tem uma popularidade muito maior. TypeScript, né? Então você tem realmente grandes expressões aqui de interesse do público. Aqui eu estou medindo anualmente, né? Na verdade, mensalmente. Então fica desse jeito aqui. Mas a ideia é que a arquitetura de software, você entender mesmo como é que é o código ali por trás, você mexer para tentar melhorar o seu projeto por si só, isso nunca foi um interesse tão popular assim, sabe? Pode ter sido no passado, isso é verdade, mas para o dev mais atual, isso não é. O que aconteceu mesmo com essa ideia aqui de arquitetura de software é que isso passou, cara, a se tornar, por exemplo, pós-graduação, né?
Então, olha só, por exemplo, lá na FIAP, a Anguera, FIAP tem engenharia de software também. Aqui a PUC, né? As PUCs, elas pegaram muito essa parte de pós-graduação em arquitetura de software, né? Então, cara, é muito por isso. Deixa eu voltar minha tela aqui rapidinho. O que eu tô querendo falar é que, assim, os desenvolvedores mais na grande massa em si, eles se interessam muito mais por estudar ferramentas e assim, sabe, um estudo espontâneo? O cara abre assim o YouTube ou o Google para tentar estudar alguma coisa, ele tem uma vontade muito mais espontânea de estudar ferramentas do que arquitetura de software, do que entender o projeto um nível um pouco mais abaixo, tanto na construção quanto até mesmo em situações, por exemplo, de uso de memória. Então, o que o Lucas Montano está falando aqui tem sim uma explicação. Essas discussões, por exemplo, sobre clean code, sobre microserviços, sobre arquitetura, em tese, na verdade, isso pega uma parcela dos desenvolvedores, é como se fosse uma bolha própria, entende? Isso nunca foi, assim, nos tempos mais atuais, uma coisa que seja de grande interesse, né, um grande expoente mesmo, né, de conhecimento. Você vê que até mesmo, né, os influencers por aí e tudo mais, eles ganham muito mais visibilidade se falam sobre ferramentas e não sobre construções. Então, assim, é claro que isso daqui acabaria resultando, né, numa queda de colapso, porque às vezes não entende o que a ferramenta está fazendo ali por baixo dos panos. Bom, eu falei muita coisa aqui, mas é realmente essa a ideia. Isso aqui é a qualidade de software ao longo do tempo, começando em 2018, né? Então, de 2018 a 2025. E a diminuição, ela tá acentuada, cara. Tá muito acentuada. A gente tem basicamente aqui alguns casos para isso, né? 2018, foco no qualidade. 2020, memória é barata. Então, memory is cheap. All software is bloated. E a inteligência artificial vai corrigir para nós, é isso aqui que se trata, entendeu? E aí tem esse último aqui, que é o estágio que a gente tá agora, que é manda assim para produção quebrado e depois a gente corrige. Tem alguns casos aqui, sintomas desse colapso, né? O vazamento de memória, então, de 32 GB da calculadora, aquele CEO lá que tava usando o Replit e que deletou a base de dados, se eu não me engano, deletando um monte de arquivo em produção, 322% mais vulnerabilidade na IA em comparação ao código humano, abstraction tax. Esse aqui é um conceito de abstraction tax, ele está basicamente falando sobre complicações que são criadas a cada camada de abstração que tu adiciona no desenvolvimento de software, né? Então, por exemplo, se tu usa um framework, usa React Native, ele facilita, mas ele é uma camada de abstração. Tu usa um ORM, facilita, mas é uma camada de abstração em cima do teu SQL ou qualquer forma de armazenamento de dados, né? Então, tudo que tu cria de abstração vai colocando uma camada nova, uma taxa que tu recebe ali de complexidade. E aí tu tem 6 vezes mais de overhead. Overhead aqui seria a sobrecarga, né? Então, tu começa a empilhar tudo isso, né? No Junior Pipeline, AI can't replace. Então tem um Lost Generation, uma geração perdida, que ele basicamente fala aqui sobre a falta de novos talentos e a gente não contratar júnior porque a IA faz, e esse vai ser o nosso futuro. E o fato de que 70% dos gerentes confiam mais na IA do que em desenvolvedores júnior. Isso, de fato, é alarmante. Então vamos lá, os números que ninguém quer discutir. Então, é porque isso daí é um pouco complexo, porque o que acontece? Quando você está numa empresa, eu já falei isso várias vezes aqui, você tem trabalhos que são júnior, tarefas que são júnior mesmo, tarefas que são pleno e tarefas que são sêniores. Se você dá tarefas júniores para um cara muito sênior, você vai desanimar esse cara, velho. De verdade. O cara vai se sentir não desafiado, né? E aí ele vai achar que não está crescendo ali e vai acabar achando outro lugar para ficar. Se você dá tarefas sêniores ou plenos para um júnior, você não vai conseguir evoluir ali o seu sistema, ou então você vai ter uma perda de qualidade muito grande. Isso acontece de verdade. Então, você precisa necessariamente colocar os júniores para tarefas de júniores. E, cara, isso daqui é o maior problema, eu acho que é uma das maiores crises que está tendo hoje nesse mundo de programação e desenvolvimento, porque
IA não consegue ainda, de uma maneira clara, fazer os trabalhos de júnior e entregar qualidade. O grande problema da IA é qualidade, cara. E isso daqui, né, o Lucas Montan tá falando comigo diretamente. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter uma certa disposição para entender algumas propostas que são realmente de melhoria da nossa produção. Deixa eu dar uma ideia. Quando você tenta, por exemplo, mexer com o arquivo XLSX, você vai ter um vazamento de memória, uma utilização de memória muito grande. Arquivos de Excel são absurdamente pesados ali. Na verdade, os dados são compactos, e quando você trabalha e descompacta eles, você vai ter ali, cara, você consegue facilmente pegar um Excel que vai te gerar 4 GB de RAM em memória de uma execução de programa. E tem como você melhorar isso. E tem sim táticas muito bacanas para você trabalhar com isso, né? Só que a galera em si, né, pelo que eu vejo por aí, e agora é uma visão muito assim, pessoal mesmo, a galera não tá nem aí. Vou usar 2 GB de RAM, não tô nem aí. Vou usar 3 GB de RAM, não tô nem aí, vou usar isso aqui mesmo. Principalmente a galera de dados em Python, né? Então, cara, são essas discussões que eu acho que a gente deveria voltar a ter, porque isso define o futuro da programação, isso define o futuro de tudo que a gente vai utilizar, né? Eu tenho feito aqui, traqueado, né, indo atrás das métricas de qualidade de software por 3 anos, e a degradação não é gradual, é exponencial. Então, memory consumption, consumo de memória aqui, basicamente perdeu o sentido da palavra, né? VS Code, 96 GB de memory leak através de conexões SSH. Microsoft Teams, 100% de CPU, de uso de CPU, numa máquina 32 GB. O Chrome, 16 GB de consumo para 50 abas. Agora é um novo normal. Discord, 32 GB de RAM sendo utilizadas com 60 segundos de tela sendo compartilhada. Cara, compartilhamento de tela é uma coisa que consome muito, muito, muito recurso. Tipo, tu pode ver, se tu tá compartilhando tua tela e tu tenta fazer um build na tua máquina, pode se preparar, meu. Teu Mac vai sair voando. Spotify, 79 GB de memória consumida no macOS. Cara, quem é que tem 79 GB sendo consumido, tá ligado? Pra escutar o Spotify. Então isso aqui não é requisito de funcionalidade, é simplesmente memory leak, que ninguém se importa em corrigir. Eu diria que a gente se importa, cara. Eu me importo no meu trabalho. Então, assim, modéstia à parte, eu fiz um baita trabalho, um dos trabalhos que eu fiz que até me deu a promoção para Lead Engineer, no lugar onde a gente cria a mágica, é justamente um projeto que eu fiz de redução de memory leak e junk frame, tá? Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho e de nada, tá? De nada se tu usa aí o Day Plus. Sabe um outro bug que eu vi esses dias no Twitter, no iOS, que é uma coisa muito simples, cara, e que dá vergonha os caras não ter corrigido ainda, é o compartilhar um perfil. Se tu vai no perfil de alguém e tu quer compartilhar o perfil no WhatsApp ou copiar o link, não tá funcionando. Pode tentar aí. Então, os System Level Failures have become routine. Windows... Então, cara, isso é uma coisa que eu sempre dei muita atenção, na verdade, né? Principalmente em questão de uso de memória RAM. É porque é complexo. Se você tem um produto, por exemplo, que ele já começa, né, utilizando muita memória RAM e tendo um problema sério ali de memory leak, ou até mesmo por questões arquiteturais, honestamente, é muito difícil você reverter isso. É muito difícil, cara. Você atuar direto ali no projeto e conseguir reverter, nossa... Eu prefiro, na verdade, reescrever o projeto e tentar melhorar aquilo. Só que é porque é realmente isso. A nossa ideia de produção, né, de arquitetura, de software e de enviar assim, para deploy e tudo mais, ela nunca foi, ela, na verdade foi sim pensada, mas ultimamente ela é um pouco mais degradada. A ideia é que você tente mandar o rápido possível e tente consertar depois que foi enviado, né? Então isso daí é um problema bem sério. E aí a gente até entra em práticas, né? Por exemplo, testes unitários. Hoje o programador júnior padrão, ele não entende testes unitários, ele não sabe, ele não quer estudar testes unitários. Para mim isso é um problema, né? Porque é exatamente aí que a gente começa a pecar em qualidade. Teste unitário deveria ser padrão para o desenvolvedor júnior, mas hoje é meio que visto como uma coisa para desenvolvedor pleno.
Eu nunca entendi isso, sabe? Então é complicado, cara. Deixa eu pegar mais um caso aqui que é muito legal da gente ver e que fica até de inspiração, né? Aqui, olha só, tem esse jogo aqui, eu não sei se você já viu, já jogou ele. Ele é o Roller Coaster Tycoon, né? Cara, isso daqui é engraçado, né? O designer e o desenvolvedor é o mesmo cara. Mas esse jogo aqui, bicho, ele era um exemplo de otimização de projeto consistente, porque você tinha muitas coisas, cara, rodando. Cara, roller coaster, você tem muitos eventos acontecendo ali no seu projeto, né? Então, pra época, que eu acho que foi 98, alguma coisa assim, você lançar uma coisa dessas aqui, otimizado porque rodava para qualquer tipo de PC, cara, e ainda ter tantos eventos assim, era uma coisa de maluco. O cara realmente conseguiu trazer uma obra muito boa, né, pro tempo, né, e ainda pros dias atuais. Tem muita gente que joga isso aqui ainda. Então imagina, você tem o parque, você tem vários elementos, você tem as montanhas russas, você tem o povo andando aí, os visitantes, você tem a limpeza. Tem absurdamente muitos eventos acontecendo aqui, né? E até hoje isso continua sendo um exemplo, né, de engenharia de software pelo que foi feito aqui e ainda pela capacidade que utiliza. Imagina, cara, se eles tentassem fazer uma coisa dessas do zero hoje, né? Aí você já pode pensar naqueles tais, vai consumir 10 GB de RAM para fazer todos esses eventos, vai consumir muita coisa, fica difícil, né? Então, cara, é realmente isso. Eu entendo que o ferramental é muito legal da gente estudar de vez em quando, mas às vezes a gente tentar entender o que está ali por baixo dos panos, tentar entender um pouco sobre a arquitetura de software, eu ainda acho que vale muito a pena. Bom, pelo menos essa é a minha opinião.